Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sempre espero que você esteja bem, seja em qual for o aspecto que você esteja passando. E você que me acompanha há muito tempo aí, mais de ano, na escola Segura Bola, você já percebeu que não trago algo superficial ou de entretenimento para você aqui. Nos outros canais você pode ouvir, sabe? Mas a Escola Segura Bola nasceu para trazer edificação. E quando eu digo trazer edificação, não é simplesmente aquilo que você quer ou aquilo que eu quero, mas sim segundo o que diz a Bíblia e o Espírito Santo. Diante disso, vamos para a nossa mensagem de hoje. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. E a nossa mensagem de hoje é o spoiler do meu livro que eu estou escrevendo, que você um dia vai ler ele. E é falando sobre aquele assunto que eu postei uns vídeos anteriores lá no shopping, que fala, eu fiz até acho que fiz um vice-versa, fiz um impasse, acho que eu fiz um impasse entre filhos saudáveis e filhos perfeitos. Nenhum filho será perfeito, sabe? Nenhum filho será perfeito, mas ele pode ser saudável. Saudável em qual aspecto, Raimundo? Nas estruturas emocionais, nas estruturas físicas, nas estruturas psíquicas, psicológicas, sabe? Poderá ser saudável. Diferente de ser perfeito, que é outros 500, sabe? Não ter doença, sabe? Não ter problema, não ter dificuldade, não é aquele filho, nossa, sem nenhuma, sem nenhum, sabe? Que traz, digamos, dificuldade na trajetória da vida, problemas. Eu ia falar uma palavra que rasgada aqui, mas não vou falar essa palavra rasgada não. Eu vou medir essa palavra aqui. Um filho que é uma benção, para não falar ao contrário, sabe? Entende? Então há diferença entre filhos saudáveis e filhos perfeitos. O filho perfeito é aquele da margarina. O filho saudável está caminhando no processo de transformação, de transição, para cada vez mais se aperfeiçoar, se a melhorar. Só estou dando aqui um contexto para você entender no que eu vou mencionar nesse sermão que nós vamos começar nesse momento. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Larissa, Emanuela, Joana, Juliana, não sei quem está me ouvindo ou me vendo, não sei quem está me ouvindo ou me vendo nesse momento. Talvez você está me ouvindo em casa, no trabalho, na escola, na igreja, eu não sei aonde, mas sempre eu digo isso, ó. Provérbios capítulo 23, verso de número 7. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, é você mesmo. E abrindo aqui um parênteses aqui, rapidamente, vocês perceberam que eu estou de óculos, sabe? Resolvi fazer um óculos pela 700 vezes. É só um adendo, só para você se situar. Um filho perfeito não é igual eu, sabe? Eu sou um filho saudável, que estou me aprimorando, estou chegando às estruturas, sabe? De alguém que se
prossegue adiante, dependendo da circunstância. Diante disso, depois de passar um enredo todo aqui de 5 minutos, aqui, vamos agora para a nossa mensagem, que não vou demorar muito não, a mensagem não vai ficar muito longa, não, pode ficar tranquilo que a mensagem não vai ser muito detalhada aqui. Que é um spoiler da mensagem, eu não vou entregar tudo que eu estou escrevendo aqui no meu livro, entendeu? Então, focalize nisso, vou colocar o tema da mensagem dessa maneira. Se eu tivesse um filho, eu faria isso. Então o tema da mensagem será esse: se eu, Raimundo, tivesse um filho ou uma filha, faria isso. E como muitos poderá falar assim o seguinte: olha, Raimundo, cada um tem a sua maneira de educar o filho. Raimundo, cada um tem a maneira, sabe, de ensinar. Tudo bem. E como eu sempre digo, a escola segura a bola. Não está preocupada com a sua opinião. A escola segura a bola não está preocupada se você vai ouvir essa mensagem. A escola segura a bola não está preocupada se você vai compartilhar ou curtir ou nada. Claro que isso é importante. Por que isso é importante? Porque o algoritmo, não o Raimundo, sabe, depende disso. Mas o algoritmo sim, depende, sabe, de você clicar aí para curtir, para compartilhar, para escrever aí, sabe? Raimundo, eu tô precisando disso. Raimundo, eu gostei dos seus vídeos, sabe? Quanto mais tem esse engajamento, o algoritmo sabe que esse vídeo aqui é algo muito importante, muito edificante, que vai ajudar outras pessoas lá na frente. Compreende o que estou dizendo? Da minha parte, não, mas do algoritmo, sim. Ele precisa que você se inscreva no canal, ele precisa que você dá o like, ele precisa que você compartilha. Porque assim você está dizendo que esse vídeo aqui é importante. Compreende o que estou dizendo? Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Então, vamos para a nossa mensagem. E como eu disse, o tema da mensagem é: se eu tivesse um filho ou uma filha, diante daqueles dois pilares, entre perfeito e saudável. E essa é a grande realidade. Sabe, muitos pais, sabe, eles, tanto meu quanto de você, Joana, Joaquina, Larissa, Emanuela, Beatriz, o nome que vem na minha cabeça nesse momento, todos os nossos pais, eles tiveram os seus ensinamentos e da forma que eles tiveram os seus ensinamentos, passaram para os seus filhos. Compreende o que estou dizendo? E aí, qual o ponto que eu quero chegar aqui? Eu não vou fazer um vídeo muito detalhado aqui não. Que é, se você quiser saber sobre isso, vai ter que comprar o livro. E aí, onde que eu quero chegar? Dois pontos que eu menciono lá no meu livro, falando o seguinte ponto. Preste atenção nisso aí. Se você nunca percebeu isso, vai ouvir e vai analisar se realmente o Raimundo tem, digamos, se eu tenho autoridade, propriedade, o que mais eu posso dizer aqui? Se tem sentido, se tem coesão, todo aquele dos portugueses, se tem isso, que você sabe, que eu vou dizer nesse momento. Existe, sabe, a diferença entre, preste atenção nisso, se você nunca percebeu isso, vou te dizer agora.
se faz sentido para você. Existe a diferença entre afeto dos pais, seja tutor, talvez você não tenha um pai, talvez é um avô, talvez é um tio, independente, é um tutor, é uma pessoa que tá na sua vida. Afeto dos pais, seja tio, avó, independente, e, sabe, complementos da alma, sabe? Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui bem claro, para você estruturar a base, não de um filho perfeito, mas de um filho saudável. Existem afetos, sabe? E existe os complementos da alma. No que eu quero dizer com isso? É que os pais em si, é onde que eu menciono, não erra nem no dar muitos para os filhos e nem dar pouco para o filho, para, digamos, suprir o lado afetivo do filho, sabe? Porque os pais saem de casa para trabalhar de madrugada e dar, digamos, o melhor para o filho. Espero que até aí você esteja entendendo. Então, os complementos da alma é, digamos, em outras palavras, é os recursos que o pai oferece para o filho. Roupa, comida, estudo, entende? Esse é o básico. Então, o pai sai de manhã, sai à noite, não sei. Esse ponto que eu estou batendo aqui na mesma tecla. Afeto e complemento da alma. E aí, sabe, entra aquela questão. Como é que meu filho entra em algo destrutivo, que é a grande frase de pais? Como é que meu filho entra em algo destrutivo se eu dou tudo para ele? Pode, sabe, você pode dizer, não, eu sou um pai ausente, eu sou, digamos, sou um pai ausente, eu sou um pai presente. Isso, pai e mãe, quando eu digo pai, é pai e mãe. Não, eu sou um pai presente, eu dou tudo para ele, e mesmo assim, entra pro caminho das drogas, entra pro caminho da criminalidade, ou até mesmo no caminho da depressão, e todos os sintomas psicosmáticos. E tá compreendendo o que eu estou levando você a perceber? Como eu disse, nem muito nem pouco dos complementos da alma, mas preste atenção nisso. É que os pais em si erram, como eu disse, não é nos complementos da alma, mas em dois pontos fundamentais. E é nesse ponto aqui que eu quero chegar. Como eu disse, se eu tivesse um filho, digamos, por exemplo, eu vou botar uma personagem aqui para não falar o nome da pessoa, entendeu? Vou botar uma personagem que está escrito lá no livro, sabe? Se eu tivesse casado com a NSF e engravidado ela, tendo 2 filhos, 3 filhos, não sei. Só para você entender aqui. Tô colocando a minha vida aqui. E aí, eu escrevi no livro, falei dessa maneira, ó. Eu criaria um plano, sabe, pedagogo. Eu não sou pedagogo, não sou formado, mas Deus me deu sabedoria e se você percebeu, tenho lançado muitas frases, muito texto aí que já edificou a sua vida, você, seja em qual for aspecto, seja você pastor, seja você, com certeza você já se beneficiou de algum texto que eu já postei na internet, entende? Continuando,
Então, se eu engravidasse a personagem NSF, eu criaria um plano pedagogo, você entendeu, né? É isso que eu escrevi lá no texto do meu livro. Em dois caminhos fundamentais algo que eu aprendi e me estruturei na minha longa jornada de vida. Entende? Então, não estou falando isso de teoria ou de tese, mas daquilo que eu passei e vivi e aprendi e me estruturei. Então, aquilo que eu me estruturei através do próprio Espírito Santo e da Bíblia que criei, esse plano, sabe, de estabilidade e de sustentabilidade, passaria para os meus filhos com a personagem NSF. Aqui é para dizer o nome da pessoa, entende? Só para você compreender. É o que está escrito lá no meu livro, que estou compartilhando com vocês sobre isso. Entende? E os dois campos, como eu disse, desse plano que ensinaria aos meus filhos ou filha, que é o tema da mensagem, o que eu faria se eu tivesse um filho ou filha, primeiramente seria estruturar o solo primeiro deles, sabe? Não sei se você já trabalhou, eu já trabalhei, sabe, de servente. E você também que já trabalhou de servente sabe que quando vamos levantar, literalmente, que agora falando aqui, quando vamos levantar algo, um terreno, uma casa, sabe? Você vai levando muitos carrinhos de mão nesse terreno e vai solando o terreno lá. O terreno que não tinha forma e vai se formando com vários carrinhos. E aí tem um socador, acho que é socador que o nome, acho que, não sei se é. Tipo um batidão que ele fica batendo assim, tu no chão, para alinhar e para solidificar as bases, estrutura, entende? Para que assim, quando vier, sabe, as estruturas, as barras fortes, ela não venha cair, entende? Eu estou dizendo. Então, isso é no literal. Mas na estrutura agora de corpo humano é a mesma coisa que fazer uma casa. Deixa eu explicar para você então, qual é as bases de estrutura para socar, chamado de, primeiramente, como eu disse, o plano é um longo plano que ensinaria a eles. Primeiramente o ponto que muitas pessoas não gostam de fazer, ou deixa esquecido, ou deixa incubado, que é a cultura do agradecer. A cultura do agradecer. Ensinaria desde pequeno, sabe? Tivesse uns 5 anos, 3 anos, 2 anos, eu já ia formando a estrutura dele, a mentalidade dele ou dela, na base do agradecer. É isso que falta em muitas famílias. É isso que falta não no trabalho. É isso que falta nos relacionamentos amorosos. É isso que falta em qualquer aspecto, sabe? Porque, estou dizendo isso por simples fato. Quando a criança cresce, o que acontece é que ela está sujeita a vários tipos de informações, ela está sujeita a vários tipos de ensinamento. E a primeira coisa que uma criança
ela é, digamos, formada, com certeza é nos complementa a alma. Digamos, não pode desagradar a criança. Não pode, sabe, trazer trauma para a criança, porque quando ela chegar no futuro, ela pode se tornar uma pessoa não funcional, entende o que eu estou dizendo? Então, os pais vão criando os filhos, digamos, na maior mordomia. Eu não estou dizendo que isso é errado, entende? Sabe? Lembrei agora aqui do Paulo Vieira e a Camila, nem sei por que eu lembrei dele, sabe? É, eles, sabe, têm filhos, passaram por dificuldades e é uma das coisas que eu falo lá no livro, que eles falam que não vão deixar os filhos passar perrengue, sabe? Porque eles não querem. E essa é a ideia, sabe, de muitos pais. E eu não estou falando aqui que você, se você ler o livro, você vai entender, sabe? Eu não vou entregar tudo aqui. Compreende? Então, eu estou falando que você precisa usar aquilo que eu já falei antes. O tripé, sabe? Da sustentabilidade entre perfeição e saudável. Qual é? Aquilo que já falei 700 vezes. PNP. PNP. Precisão, necessário e prazer. Algo que não se faz da forma correta e edificante. Compreende? Devido à disfuncionalidade de amor que os pais entram. Compreende? Então, a primeira coisa que ensinaria meu filho ou minha filha é o campo do agradecer. E, dando um exemplo aqui rapidamente, o vídeo está ficando 22 minutos. Falei que não ia ficar muito grande, né? Mas vou terminar esse raciocínio e vou terminar esse vídeo. Sabe? Dando um exemplo que coloquei lá no meu livro, é o seguinte. Eu estava lá no JK, eu estava escrevendo lá no JK, e como eu sempre fico observando as coisas, para escrever e colocar. Eu fico sempre observando as coisas e de lá tem uma inspiração e escrevo. E aí, estava escrevendo e veio na mente o seguinte, olha, os pais levam os filhos desde pequenos, sabe? Eu vi lá muitas crianças, 7 anos, 10 anos ali, até maior de idade também, levando as pessoas a comer, lembrar que o hambúrguer, a Mac Feliz, sabe? Leva a pessoa a comer ao seu Mac Feliz. E aí, automaticamente, eu falei, Espírito Santo, veio automaticamente. O Espírito Santo é o meu cooperador na escrita, né? E aí, olha, os pais levam os filhos para levar comer o McDonald's Feliz, só que aquilo ali é uma alegria não sustentável. É uma alegria momentânea. É uma alegria passageira. É onde que o solo da criança está sendo feito de forma não, sabe, edificante ou duradouro, mas sim Nutella ou igual banana, fraco e mole. Eu poderia dar vários exemplos aqui. E antes de você falar que, nossa, esse cara tá muito bitolado. Nossa, antes de você falar que, loucura, tu quer que eu não leve o meu filho para o shopping e me divisto com o meu filho? Você pode falar isso? Eu estou dando uma suposição, compreende? Então, antes de você pode pensar isso, eu não estou dizendo aqui que você não deve gastar com seu filho.
sabe? No aspecto externo. Só que você deve ter em mente o seguinte: os meus gastos externos com meu filho é maior que o meu gasto interno com ele? Entende o que estou dizendo? Vou repetir novamente. Você que é pai, você que é mãe, você deve ter em mente isso. O meu gasto de tempo com meu filho é mais externo do que interno. No seguinte ponto, como eu disse, ali, sabe, eu vi muitos pais levando os seus filhos lá com o meu Mac feliz, tá? Só que ali é passageiro. Comeu, foi embora. É o momento de comunhão, é o momento de distração, tudo. Mas aí a grande pergunta que eu coloco lá no meu livro, que é o spoiler do livro, né? Parece uma live. Aí, quando você não tiver o dinheiro para levar para ele comer o McDonald's feliz, ele vai ficar feliz? Quando você não tiver o dinheiro para comprar aquela roupa que ele quer, ou aquele como digamos, um PlayStation 5, ou não sei, qualquer coisa que agrada ele no aspecto externo, será que ele terá sustentabilidade, o domínio, a compreensão? Não, não terá. Não terá. Ele não terá porque a mentalidade dele está sendo criada de forma, sabe, mais prazerosa do que edificante. E é nesse ponto que pais muitos erram. Caminhar mais no aspecto prazeroso. E eu não estou dizendo que você não deve gastar com seus filhos, mas usar a técnica do PNP: precisão, prazer e necessário. Compreende? Agora, olha a diferença. Se você investir, gastar tempo no aspecto interno, olha, é uma diferença. Olha a diferença. Seu filho, além de comer o McDonald's feliz, ou seja, qualquer outra coisa, sabe? Ele vai ter uma compreensão. Olha, meu pai não teve dinheiro agora, mas ele pode ter dinheiro depois. Ele pode ficar chateado, que é natural, mas ele vai compreender. Só que o que mais acontece é que os filhos se berram, faz um escândalo, porque ele está se expressando da sua insatisfação, ele está colocando para fora a sua insatisfação, entende? E aí isso acontece desde pequeno e a vida adulta vai levando. E aí o grande ponto focal que você percebe é que existe tantos homens ou mulheres que não controla, sabe, não domina, não coloca filtro no fluxo da sua insatisfação, da sua inquietação, que, como eu disse, é natural, isso está aí. O problema é quando isso se torna exagerado, demasiado, aonde o que acontece? Pais perdendo a autoridade com os filhos. Essa é a grande realidade. Pais perdendo autoridade com o filho. Porque lá do fundo, sabe, lá do começo, não aprendeu que investir mais em algo prazeroso do que edificante terá um custo muito maior lá no futuro. Tu compreende o que estou dizendo? E eu não estou dizendo que você não deve gastar com seu filho no aspecto prazeroso, mas que haja uma balança, entende o que eu estou dizendo? Porque o que mais acontece é isso. Filhos sendo mais poderosos que os pais. E os pais ficando incubados. Não. Entende o que estou dizendo? Agora, se o filho,
sabe? É estruturado, primeiramente, na cultura, na sustentabilidade do agradecer, ele vai saber lidar tanto no aspecto da satisfação, para não entrar em algo sem filtro na satisfação, nem na insatisfação. E o segundo ponto, sabe, que está ligado ao agradecer para gerar essa sustentabilidade e gerar um filho saudável, não perfeito, sabe, como eu estou dizendo aqui, é o fluxo do perdão. Sabe, tá vendo como deve ser gastado internamente e não somente externamente? Eu dou a minha cara para quem quiser bater aqui. Eu paro de fazer esses vídeos. Eu paro de escrever os livros de edificação à sua vida aí. Se você que é pai, sabe, nesse momento aí que está começando, sabe, como eu disse lá no vídeo até lá, como eu disse lá no começo, se eu fosse pai e engravidasse a personagem NSF, é isso que eu faria, entende? Porque eu não quero que os meus filhos, lá no futuro, venha ser o Raimundo lá, todo arrebentado, todo sangretado, como diz, todo ferido, cheio de, como posso dizer, de prisão e de muitas coisas que fazia não prosseguir adiante. Entende o que eu estou dizendo? Eu quero que ele veja o Raimundo aprimorado. Entende? É nesse ponto e que você deve entender. Eu sou um pai aprimorado. Vou finalizar aqui a palavra, que já está aqui há quase 40 minutos. Entende? Eu sou um pai aprimorado. E se eu não sou um pai aprimorado, e isso quando eu falo pai, estou falando mãe, pai, tio, avô, eu não sei quem é o tutor. Avô, não sei. Entende? Eu sou alguém aprimorado. E se eu não sou alguém aprimorado, eu vou me aprimorar. E duas coisas muito importantes aqui que você deveria, sabe, colocar na sua vida é as orientações da Bíblia e do Espírito Santo. Algo que eu fiz na minha vida. Entende? Para solidificar a minha vida, independente da circunstância. Então, pense nisso. Essa é a nossa mensagem de hoje. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Então, pense nisso que eu falei. Aonde você está sustentando a sustentabilidade do seu filho ou da sua filha? Como você está criando nos tempos de hoje, nessa geração de hoje? Como você está estruturando o seu filho? É mais no lado prazeroso ou edificante? Você está, sabe, trocando o seu tempo por afeto para o seu filho? Não, eu tenho que acordar de madrugada e tal. Eu não estou dizendo que isso é errado, entendeu? Tem que estar assim. Mas eu preciso também estar atento internamente ao que meu filho. Porque não adianta, como eu disse, não adianta você dar tudo ou não dar tudo. E uns exemplos aqui, vou abrir aqui, uns exemplos que você pode ver. Muitos, tanto da minha família quanto de outras pessoas. A minha prima, sabe, falou o seguinte: olha, eu não sei o que minha filha tem. Eu e o meu esposo damos tudo para ela. Ela está comigo, ela não tem falta de nada, mas
ela ainda está de forma não funcional, como eu posso dizer assim, está deprimida, como é que eu posso falar? De forma não saudável, não perfeita. Ela não está saudável, compreende? Então, não só da minha família, mas de outras pessoas, tem sempre essa frase: eu dou tudo para ele. Se não, digamos, se não for no aspecto de afeto, se não for no aspecto de complemento, que eu dou tudo, mas eles depressivo, ansiedade, síndrome do pânico, quem mais pode dizer que drogado, tá se matando, como é que é a palavra? Se martirizando, tudo aquilo que é venenoso, andando com companhia, então, eu não sei. E a grande resposta, se for simplificar isso, tá? É a estrutura do agradecer e do perdão que você esqueceu de firmar nele. Então, quer saber mais sobre isso? Vai estar lá no livro. Já está lá no livro que eu estou escrevendo sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!